Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a presença do Luffy Steffen, que é cineasta e jornalista. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente tá ensaiando aqui nessa collab, mas agora deu certo. Queria que você se apresentasse, enfim, falasse um pouco da sua trajetória e comentasse também esse livro que eu ganhei aqui, O Cinema que Ousa Dizer o Seu Nome, que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Bom, como você falou, eu sou cineasta, jornalista, fico me dividindo entre essas funções, né? Na verdade, é que as duas coisas começaram meio juntas, né? Eu já queria fazer cinema desde criança, assim, e ao mesmo tempo gostava de escrever, sempre tinha esse lado jornalista, de documentar também. Então via os filmes já na pré-adolescência, listava, né? Fazia essa coisa meio, brincava de ser crítico, né? Que muita gente fazia. Hoje existem os blogs, as pessoas vão direto Letterboxd, né? Já tem isso já. Mas na minha época não tinha nada disso, porque não tinha na internet, né? Então era papel mesmo, eu lembro que anotava, assim, os filmes que eu via, punha de 5 estrelas, né? Era muito engraçado. Então tinha esse lado jornalista de querer escrever sobre cinema, analisar, refletir e também produzir, fazer cinema, né? Então acho que as coisas meio que andaram juntas. E aí eu acabei fazendo um pouco de tudo. Por isso que no livro, O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, até na contracapa tem um texto que fala isso, né? Que no livro eu tô, de certa forma, unindo o meu trabalho de jornalista com o de cineasta. Já que o livro é sobre cinema, né? Você tem dois documentários também lançados, né? 2 documentários que eu dirigi, que são A Volta da Paulicéia Desvairada, que é de 2012, e São Paulo em Hi-Fi, que começou em 2013, né, a primeira versão do filme, mas foi lançado mesmo em circuito em 2016, né? Percorreu alguns festivais também, né? Teve uma trajetória. E agora tem um novo, né, que eu tô fazendo, mas que ainda não sabemos quando vai ser lançado. Vamos, né, torcer pra que seja logo. Porque o filme foi rodado no ano passado, em 2018, então já tá tudo rodado e tal, mas agora a gente tem que entrar na fase de finalização e é uma fase... Tá meio complicado o negócio. É uma ficção, né? É uma ficção, né? Meu primeiro longa de ficção. Porque eu tinha feito ficção em curtas, né? Eu dirigi alguns curtas de ficção, mas em longa eu só tinha feito documentários, né? Então é um filme é um grande desafio. E é um musical ainda por cima, então... Enfim, tem várias grau de complexidade, né? Tem vários graus de complexidade. Se passa nos anos 80, então tem tudo... Eu não sei como a gente fez esse filme, ainda tô meio perplexo, assim. Mas enfim, vamos esperar que ele venha à tona em algum momento. Vai vir. E acho que é legal a gente falar um pouco também dos seus temas de interesse, assim, né? Que tipo de universo que você trabalha, que eu acho que, assim, tá nesse livro e tá nos seus documentários e vai estar no seu longa também. E que tem totalmente a ver com os cursos que você dá e tudo mais, até pela forma que a gente se conheceu. E com o tema desse vídeo, né? Nesse vídeo a ideia é a gente falar um pouco sobre a personagem LGBT no cinema brasileiro, né? Como que essa... De uma forma mais panorâmica, né? Lógico, né? Como que essa personagem foi evoluindo, né? Não no sentido de evolução, né? Mas foi caminhando, né? Dentro do cinema brasileiro e ganhando diversas interpretações e olhares e tudo mais. Então, esse tema, justamente, quando eu comecei... Eu lembro quando eu fiz meu primeiro curta, que foi em 97, olha que absurdo, já faz 20 anos, meu Deus. E já era um filme, na época não se falava LGBT, né? A expressão que era usada era GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes, que agora tá meio em desuso, né? Meio não, totalmente. Então não tinha essa coisa de LGBT, as pessoas falavam, filme GLS. E aí eu fiz esse curta, e ele participou de alguns festivais na época, e desde aquela época me interessava ver os outros filmes brasileiros que também tinham a ver com a temática. Eu queria ver o que as outras pessoas estavam fazendo. Até porque naquele momento esse tema não era tão comum, né? Sim. Inclusive tava meio embaixo, assim, era bem obscuro, assim, era um filme ou outro, né? Então eu lembro que eu ia pros festivais e eu queria ver os outros filmes brasileiros dentro dessa temática, principalmente. Hoje em dia, qualquer festival que você vai, basicamente tem um foco que exatamente. A produção ficou muito, muito forte, né? E justamente quando eu comecei a pesquisar, eu não tinha quase nada. Aí eu senti uma carência disso e queria saber mais sobre. Daí eu descobri um livro, né? Que é um livro também bem básico para os pesquisadores, que é A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro, né? Do autor Antônio Moreno, que é um livro de 2002, eu acho, 2002, onde ele faz lá uma listagem, né? Uma primeira listagem oficial acadêmica sobre os personagens LGBTs no cinema brasileiro. Ele também não fala LGBT, a expressão ainda não existia, ele fala homossexual, né, ou gay. E a partir dali eu fico pesquisando, falei, vou assistir todos os filmes que ele falou. E realmente consegui assistir quase nesses anos, né, já de pesquisa. Alguns são bem estranhos, é difícil achar às vezes, mesmo na internet. Mas
Hoje em dia já tá mais tranquilo, assim, se uma pessoa pega aquela lista dele pra tentar ver, tem bastante coisa no YouTube, a qualidade às vezes não é tão boa, mas dá pra se virar, né? Pelo menos você vê o que é aquilo. E aí fui pesquisando e fiquei empolgado com isso. Aí nasceu a ideia do livro, Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, que é um livro de entrevistas com cineastas brasileiros que assim como eu, também fazem filmes LGBTs de forma recorrente, né? Que estão sempre batendo nessa tecla. Então esse era o recorte do livro, né? Pegar realizadores que estão, de uma maneira ou de outra, sempre conectados com esse universo. E, ao mesmo tempo, a ideia de dar curso sobre. Aí eu criei um curso, que é o LGBTs no Cinema Brasileiro, que é um curso que eu venho ministrando já há algum tempo, falando um pouco desse panorama, né, dessa trajetória desde o cinema mudo até os dias atuais, tentando dar conta disso, né. Então é um tema que eu gosto e hoje a gente tá no momento, quer dizer, essa década de 2010 foi muito fértil, né, no sentido de filmes brasileiros com personagens LGBTs. Vamos ver agora como vai ser a próxima década, né, porque vai depender dos realizadores bancarem isso, né, já que a gente tá no momento complicado, tanto para essa temática quanto para a própria feitura do cinema, né? Por conta das últimas notícias sinistras que envolvem o cinema brasileiro nesse momento, né? A gente não sabe direito como é que vai acontecer. Mas se continuar como tá, essa questão do cinema LGBT tem tudo para ser cada vez maior, né? Porque as pessoas querem fazer coisas sobre isso, né? A gente sempre tá vendo, tem gente fazendo não sei aonde, não sei qual parte do Brasil fazendo, né? Hoje a gente tem, eu lembro que no começo essa produção estava muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, né? Depois, hoje a gente tem uma produção LGBT cinema pernambucano, muita coisa, em Natal, né? no Rio Grande do Norte, no Sul, né? Em Porto Alegre tem uma galera, na Bahia, em Minas, em Goiânia, né? Tem uma galera fazendo. Então você começa a ver que todo mundo tá querendo, né? Dar o seu recado sobre isso em qualquer parte do Brasil, né? Sim, a gente tá falando, antes da gente falar do passado, né? Você comentou que hoje tem essa diversidade, mas esse tema já tá, assim, de uma certa forma, pelo menos dentro do audiovisual, já tá mais naturalizado e tá mais diversificado. Dessa última década que você mencionou, quais filmes, assim, que você destacaria que você gostou muito, né? Que de alguma forma dialogam com essa questão? Que você gosta da abordagem, que você gosta da maneira como foi trabalhado? Olha, o que mais me empolgou nessa década foram os documentários. Acho que é por isso que eu fiz documentários. Porque eu não era uma pessoa que queria fazer documentários. Eu tinha feito meus curtas de ficção e eu era muito focado na ficção, né? Quero contar uma história com personagens, narrativas. Eu não via muito documentário e também não me via fazendo. Mas eis que em 2009 surgiram 2 documentários que eu acho super importantes, que abriram essa safra da década, né? Na virada da década. Que foram Desi Croquettes, né, sobre o grupo Desi Croquettes, e Meu Amigo Cláudia, sobre a Cláudia Wonder, né, travesti famosa, que eu inclusive dirigi ela num dos meus curtas, né, no ano passado. Uma figura incrível. E esses filmes me empolgaram muito, porque eu percebi, através deles eu consegui ver uma coisa que eu não estava entendendo, que era como era possível fazer um documentário com uma curva dramática e com emoção, quase como um filme de ficção. Porque esses filmes, ao contar a história desses personagens, eles conseguem fazer isso, né? Você fala, nossa, eu esquecia que eu tava vendo um documentário, né? Aquilo tinha um calor diferente de outros documentários que eu conhecia, que eram às vezes mais frios, né? E aí me empolguei, eu falei, eu também quero então fazer documentários, eu acho que eu posso também falar de coisas LGBTs através do documentário e contar histórias. E foi assim que os meus documentários nasceram. Então eu acho que esses 2 filmes inauguraram uma safra boa. Daí vieram outros documentários maravilhosos, como Lampião da Esquina, por exemplo, né, que conta a história do Lampião, né, do primeiro jornal gay do Brasil. A gente tem mais recente também da Erlanda Leal, Divinas Divas. É isso que eu ia falar, Divinas Divas, da Erlanda Leal. Tem vários, né, legais. Fora os documentários que mostram figuras, por exemplo, da música, e que são figuras ligadas ao universo LGBT, como Yori Matan, sabe, do Rafael Sar, que fala da dupla Lula e Lucina, que era uma dupla... Ele, na verdade, era um trisal, né? Elas eram casadas com um fotógrafo e tal, e rolavam um trisal. E aí tem a história delas, e ao mesmo tempo a história da música delas nos anos 70, nos anos 80. Então eu acho que os documentários ficaram muito fortes, né? Eu acho que isso foi muito bacana de ver, né? Tem o Tupini Queens, por exemplo, é bem legal. Então mostra essa cena nova das drags brasileiras jovens, né? Que vem depois do pós-RuPaul, né? Sim, inclusive tem entrevista com algumas do RuPaul, com algumas né? que são, exatamente, do RuPaul. Sim. Então eu acho que os documentários impressionaram muito. Na parte de ficção, alguns filmes que eu acho interessantes, Califórnia, por exemplo, da Marina Persson, né? Que tem uma questão gay ali, através do personagem lá do Caio Blá, que tem a questão do HIV. Eu gosto desse filme também porque é um filme dos anos... Se passa nos anos 80, eu sempre tenho... Já tem aquela coisa mais afetiva, uma né? simpatia pelos anos 80. Sim.
Um filme como Tatuagem, por eu exemplo, ia do Wilton mencionar também. Lacerda, que é de Pernambuco, Sim. que eu acho que é um filme que também traz uma coisa bem interessante, né? O próprio Praia do Futuro, do Karim Ainuz, Sim, também. que é um filme que passou meio batido, um pouco incompreendido, né? Passou meio batido assim, ficou mais conhecido pela polêmica do que pelo filme em si, né? Exato. Então, meio que o tiro sai pela culatra, Sim. né? Tem muita coisa legal sendo feita, os curtas principalmente, né? A gente vê muitas coisas interessantes sendo feitas. O Festival Mix também é uma janela Brasil, interessante que tem aqui em São Paulo, né? E falando, eu lembrei de um que eu adoro, que é o Bodas do Diabo, do diretor Ivan Ribeiro, que é um filme extremamente político, é um curta. Ele fez esse curta em 2015, já antecipava coisas da política atual. É muito louco, assim, porque ele se passa num futuro próximo. Acho que ali ele fez em 2015, ele fala Brasil 2025, coisa assim. Só que ele exagerou, porque as coisas que ele fala já estão acontecendo em 2019. Mas o filme é incrível. Bodas do Diabo, acho que tá na internet. É uma coisa meio Tarantino, ao mesmo tempo meio... Tem uma coisa meio Star Wars ali também. É um filme que eu gosto. E tem uma safra agora que eu tô vendo de diretores bem jovens que estão vindo com uma coisa gay misturada com terror, né? O terror, o fantástico, né? Sim. E dentro de uma chave LGBT. Então tem alguns diretores bem jovens que estão nessa onda agora. E tem feito coisas bem interessantes, assim. Eu acho que talvez esse seja um caminho aí pra... Porque o filme de terror sempre foi uma coisa... que ajudava os realizadores a falar as coisas que queriam e passar por baixo do pano sem os conservadores encherem o saco, né? Porque, filme de terror... Então, tudo bem, é fantasioso. Tudo bem, deixa esses malucos aí sangrando. Então, só que o terror, na história do terror, a gente sempre viu isso, né? Sim. Os filmes de terror, às vezes, são como é que fala? Menosprezados? Não, subestimados, que as pessoas, às vezes, não percebem a crítica que eles estão conseguindo, o potencial político deles, né? Sim. Então, agora tá tendo uma redescoberta que é uma coisa disso. que tá acontecendo agora, por exemplo, com realizadores, pra citar um realizador que não é brasileiro, mas, por exemplo, o trabalho de Jordan Peele, né? Sim, Parece sim, que é de agora que esses filmes estão aludindo a questões políticas sociais, mas não, isso sempre foi, né? Que agora tá mais evidente, né? O próprio Jorge Romero, né? Ou então o Carpenter, o outro lá, como é que chama? O próprio Dario Argento, né? Então é muito louco, assim, como... Então eu acho que agora as pessoas estão percebendo esse potencial. Então a gente teve já um filme interessante também LGBT, é As Boas Maneiras, né? Sim, que é um filme dirigido... muito. É muito legal, né? Eu adoro o trabalho da Juliana Rojas e Marco Dutra. Que tem essa coisa do terror. É um filme plasticamente muito belo, né? Sim. E tem a questão LGBT, Sim. né? É um filme que... acho que eles fazem uma coisa bem interessante, que sem dar muito spoiler. Não, e tem a questão interracial também, tem a questão né? interracial. Que já é uma outra camada, né? É outra camada. Tem a relação de trabalho, né? Ali tem várias coisas ali, não é só... E ao mesmo tempo o filme é quase 2 filmes, né? A primeira parte... É uma mistura bipartida, assim, né? Se a gente pensar na questão LGBT, a primeira parte talvez seja uma coisa lésbica, né? E a segunda parte eu vejo como uma metáfora da questão gay, né? Ou da questão LGBT de forma geral, mas uma coisa simbólica. Então acho que o filme é bem rico nesse sentido, né? Um filme também que a ser descoberto, né? Porque as pessoas viram, mas talvez muita gente não viu, né? Enfim, vale a pena ver. Então acho que tem tudo pra ter filmes muito interessantes daqui a pouco aí. Pra gente falar especificamente de uma das letras do LGBT, que é a questão da personagem trans, né? Ah, sim. Enfim, é que a personagem trans também aborda muitas coisas, até se a gente for pensar nos filmes brasileiros mais antigos e tal. Até talvez não se tinha muito essa ideia da pessoa trans, né? Podia ter uma personagem que hoje a gente olhando em retrospecto, a gente fala, era uma personagem trans, mas não era colocada dessa maneira. Queria que você comentasse um pouco como que isso mudou, né? Eu acho que isso é muito recente. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, quem não é trans, porque a gente tá vendo que as pessoas trans estão meio que dando aula pra gente, porque as pessoas não sabem, as pessoas que não são trans não sabem. Então, às vezes, a gente, mesmo quando você estuda o assunto, você se pega sem entender direito, mas peraí, o que isso é, o que não é, o que significa, porque a gente não sabe, né? Então as pessoas trans estão dando as cartas agora e dizendo, gente, vocês não estão entendendo, é que é isso, né? Não sei o que, não sei o que lá. Então aí, a partir disso, a gente passa a ressignificar vários filmes do cinema mundial, ou no caso, como você perguntou, do cinema brasileiro. Quando a gente vai ver na história do cinema brasileiro, várias vezes você teve personagens que eram trans, que hoje a gente pode falar, era uma personagem trans, era um personagem trans. Mas na época as pessoas não falavam travesti, falavam... Sei lá o que falavam, né? Ou em alguns filmes até a gente vê de forma inadequada os outros personagens chamando a travesti de bicha, simplesmente. Sim, sim. Essa bicha, né? Quando na verdade a personagem era uma travesti ou mesmo uma trans, né? Sim. Um outro caso
famoso é o filme Vera, né? De 86, do Sérgio Toledo. A personagem Vera que é inspirada numa pessoa real, né? É uma adolescente chamada Vera, mas ela tá num reformatório pra meninas, mas ela se vê como homem. Então quando ela sai de lá, ela passa a adotar o codinome Bauer, né? E fala, não, mas eu sou homem, meu nome é Bauer. E as pessoas ficam perplexas. Não, mas as pessoas vão te perguntar por que seu nome é Vera? Não, meu nome é Bauer. Então, esse filme, até recentemente eu vi gente confundindo o filme com uma história lésbica. E não é. É a história de um homem trans. Sim. A Vera, na verdade, ela se via como homem. Ela não era uma lésbica, né? Sim. Tanto que na história, Bauer se envolve com uma mulher. E tem um momento do conflito desse relacionamento. E aí ele fala pra essa mulher, fala, você não tá saindo com uma mulher. Você tá saindo com um homem. Sim. E aquilo era muito radical pra 86, ainda mais no Brasil, né? Então o filme foi, de certa forma, meio que não foi entendido direito, né, naquele momento. Embora no fora do Brasil foi, né? Porque foi pra Berlim, ganhou o prêmio no Festival de Berlim na época e tal. E uma questão que aparece nesse filme é a atriz que faz. Porque, por exemplo, naquele momento, em 86... sei lá, acho que não havia essa preocupação de, vamos chamar realmente um homem trans pra fazer o papel. Sim, é uma coisa que tá sendo discutida agora, né? Na novela também ainda, é super recente isso. Não, vocês não podem chamar pessoas não trans pra fazer papel trans, né? Então essa discussão tá super em alta. No caso do Vera, em 86, não existia isso. Então a pessoa que faz a personagem, ou o personagem, é a Ana Beatriz Nogueira, uma atriz que acho que faz o papel maravilhosamente, inclusive, né? Mas talvez hoje algumas pessoas trans possam rechaçar o filme por conta dessa questão. Mas é porque, na época, é impensável, né, isso? Sim. Como é que você ia encontrar alguém que... Não, e é anacrônico também, né? A gente olhar e falar, nossa... Eu acho que era complicado mesmo. Agora a gente tá no momento justamente desse reaprendizado. Então, eu acho que os realizadores, as realizadoras têm que ter esse cuidado de não cometer esse deslize a essa altura do campeonato. Tipo assim, vai ser uma trans, vamos chamar a Maite Proença pra fazer. Não, chama uma trans, né? Chama uma atriz trans. Né? Quer dizer, é isso que está sendo reivindicado pela comunidade trans, né? E mais ainda, eu acho que é a questão da gente chegar no momento em que não exista mais essa diferença. Sim, em que exato. uma pessoa trans faça um papel trans e um papel cis. E a pessoa cis faz papel trans, todo mundo faça tudo, né? Sim. A ideia é essa, a gente chegar nesse momento. Mas eu acredito que para chegar nesse momento tem que haver uma ruptura mais radical, né? Não, primeiro a gente tem que radicalizar. Porque senão as trans e os trans nunca vão ser chamados pra nada, entendeu? Acho que é mais ou menos esse o problema, né? Eu acho que esse movimento tá crescendo, né? A comunidade trans tá cobrando muito isso. Então... e eu fico impressionado também. Eu já participei de alguns júris do Festival Mix, né? E eu reparei, assim, eu participei umas 3 vezes. Não em anos seguidos, assim, mas quase seguidos. Sim. Sabe, num período de 5 anos eu participei de 3 júris, assim. E aí eu percebi o quanto dos curtas, né? Na júri de premiação. Aí eu percebi o quanto a presença de curtas com personagem trans aumentou, assim. Aumentou. Da minha primeira participação pra última, né? Como que muito, exatamente. Né? E também muitos documentários brasileiros ótimos, assim, recentes de realizadores que estão no primeiro filme, enfim, estão aí tratando dessa temática, né? A própria... Tô até brincando esses dias, falando que a própria Linda Quebrada, ela já deve ter feito mais filme. A filmografia dela tá maior do que muito ator e muito atriz, porque nos últimos 3, 4 anos o que eu vi de documentário com ela, assim, não tá escrito, assim. Muito mesmo, essa coisa assim. dos documentários. Tem o próprio Meu Corpo é Político, da Alice Riff. Tem um documentário muito legal, que é um média, que chama Queer City, né, Cidade Queer, da Danila Bustamante, que é que mostra também ai meu Deus, quando as pessoas ficam numa casa durante um tempo, como é que chama isso? República. Não, quando é uma vivência... Reality. Não, esqueci o que é. Tem um nome. As pessoas ficaram lá residência? Uma residência, tá. Isso, uma residência. Ela foi pra uma residência durante um mês, numa casa da periferia de São Paulo. Várias pessoas trans ficaram lá, fazendo coisas artísticas, e ela documentou esse processo, né? Eram pessoas que queriam participar de um concurso de voguing, do ball. Sabe aquela coisa do Paris is Burning? São aqueles balls, né? Que são aqueles concursos de dança e tal. E ela ficou documentando isso, então é um documentário bem interessante que mostra um pouco esse universo. Então, sim, como você falou, tem muitos documentários abordando a questão trans, retratando essas personagens na vida. E na ficção isso também tá crescendo cada vez mais, né? Agora, o grande desafio é também a gente passar a ter diretores trans e diretoras trans. Sim, lógico. Que escrevam seus roteiros e façam os filmes. Porque ainda existe muito essa reclamação também. Eu vejo muito isso nos debates também de festivais. Mas você é um diretor gay e fez um filme sobre trans, mas... cadê a trans pra fazer sobre a voz? Porque ter o seu lugar de voz, seu lugar de fala. Porque às vezes fica uma visão um pouco estereotipada ou idealizada, sei lá, né?
Então agora acho que vai vir uma nova querendo geração. ou não é uma vivência que você tem, né? Então é uma percepção de uma pessoa que não é aquela pessoa, não vive aquilo. Então é uma visão externa, né? Pode ser na melhor das intenções. Porém, é uma visão externa. Por outro lado, essa questão é que nem o negócio que a gente falou da atuação. Eu acho que a gente tem que chegar no momento onde fica equilibrado. Sim. Porque se for assim, né? Sim. Qualquer cineasta, então, vai ter que ser autobiográfico. Porque você só vai falar daquilo que você conhece. Então, não, né? Eu acho que você, como roteirista e diretor, você pode falar, nossa, eu sou uma pessoa que tô aqui em São Paulo, mas eu quero falar sobre, sei lá, os mexicanos. Então, eu vou fazer um roteiro sobre o México. Beleza, eu vou pesquisar, vou tentar fazer uma visão sobre aquilo, né? Eu acho que a prova de fogo é o resultado do seu trabalho. Ficou legal? Ficou interessante? Ou é uma coisa não aceitável, né? Não, os mexicanos não são assim, isso é um absurdo. Então depende do que você quer fazer. Eu acho que os filmes são a prova, né? Então, da mesma maneira, às vezes eu vejo diretores homens, cis, héteros, fazendo filmes sobre gays. Às vezes a gente vai ver e fala, nossa, né? Tipo assim, não é bem assim, né? Você falar, é uma visão um pouco estranha sobre o que seria um personagem gay. Mas tudo bem, as pessoas estão aí fazendo suas coisas. E aí a gente é que vai ver e vai dizer, né? Sim. Então no caso das pessoas trans, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é legal que as pessoas trans comecem a fazer seus próprios filmes. Sejam sobre coisas trans ou não também, né? Com porque certeza. também essas pessoas não são obrigadas a falar disso, né? Tem uma discussão até que acontece isso muito na questão das mulheres negras do audiovisual, né? Exatamente. Que elas falam que só chamam elas pra participar de coisas, pra dar consultoria sobre questões relacionadas aos negros. Como se elas só soubessem e pudessem falar sobre isso. Então, que é um saco, entendeu? Porque a pessoa só vai estar inserida se for esse assunto. Senão, ela não vai estar inserida, sabe? Eu também tenho alguns amigos trans e amigas trans que eu vejo falando nas redes sociais. Gente, eu não falo só sobre isso. Sim. Me chamem também pra coisas aleatórias. Não precisa ser só sobre... Porque falam que às vezes ficam ligados muito a esse tema, né? Sim. Aí só é chamado se é uma mesa trans. Vamos discutir a questão trans. Então, sim, eu acho que a ideia é expandir para que as pessoas falem sobre tudo. A gente tá falando de cinema, de audiovisual, de uma maneira geral, né? E a gente chegar nesse momento de equilíbrio, onde qualquer pessoa, independente dessa questão de gênero, faça o filme que quiser, entendeu? Sim. Então, sim, eu posso fazer um filme que a luta falando... tá tão lá atrás. Que ainda tem que chegar no mínimo. Exato. Exatamente. Tem que chegar no momento mínimo pra gente depois ter um equilíbrio. Sim. Né? Então, eu acho que hoje... Quando a gente vê a trajetória dos personagens LGBTs no cinema brasileiro, né, voltando ao início da conversa, eu acho que no começo, quando a gente vai ver os primeiros filmes, os personagens LGBTs apareciam de duas formas, né? Ou de forma cômica, porque isso era engraçado, né? Passava uma bicha desmunhecada, né? As pessoas, meu Deus, olha que engraçado, uma bicha, né? Tipo, como se isso automaticamente fosse uma coisa engraçada. Ou uma travesti. Então, ou era por esse viés da comédia, pra provocar riso, ou era num viés... Que é muito reforçado também pela televisão, né? Tem um papel importante depois também na televisão depois reforçou isso, Que, na verdade, também isso vinha do teatro de revista. Né? O teatro de revista, no começo do século, já tinha essas personagens. Então entrava uma bicha de cor de rosa no palco, e as pessoas... Então, assim, o cinema pegou isso e depois a televisão reforçou, né? E no caso da televisão, de certa forma, tá até hoje, né? Alguns programas continuam... Telenovela, né? Tudo. Continuam nessa chave da bicha louca, engraçada, da travesti... espalhafatosa que, né, no metrô, não sei o quê. Mas enfim, então o cinema brasileiro no começo tinha essa coisa dos personagens LGBTs cômicos, ou então era um viés doentio, né? Essas pessoas trágico, né? Vai morrer no final, você sabe disso, né? Elas vão morrer, elas vão se matar, elas vão pular da janela, porque elas são vermes da sociedade, porque são doentes, são pervertidos, né? Então eram esses dois viés. Então ou era uma coisa pesada, ou era uma coisa cômica, né? Nunca era uma coisa natural, né? De tentar retratar o personagem dentro de um contexto de cotidiano, sei lá. Então isso foi mudando. Sim. Até, só fazendo um parênteses, eu até tava na mostra ano passado, em São Paulo, e eu tava assistindo alguns filmes com esse recorte mesmo, né? Filmes LGBTs. E aí eu falei pra minha amiga, eu tava assistindo vários com ela, aí eu falei pra ela, sabe qual que é meu sonho? O dia que eu vou entrar num filme, eu vou assistir... A gente tinha acabado de sair de um filme que era relacionado a um casal de mulheres, né? Aí eu falei pra ela, o meu sonho é o dia que eu vou sair de um filme, eu vou entrar num filme e a história vai começar já do casal junto. Você entendeu? Só quero ver como é a vida dessa pessoa depois que o casal junta. Mas tem. Porque é sempre... Eu lembrei de um filme Não, assim. mas é raro, porque é sempre raro. Assim, eu tô me descobrindo, é muito difícil conseguir. Essa coisa a pessoa que não sei o que, é sempre muito difícil tudo. Aí acaba no final.
Pode até ter um final feliz. No caso, esses filmes tinham um final feliz. Feliz, né? O casal fica junto no final. Sim. Mas assim, acabou o filme, né? Aí eu falei, meu sonho é tipo, o que acontece depois disso? Isso me lembra a vida muito... normal, né? Que é só a pessoa vivendo a vida dela, entendeu? Isso que você falou me lembra muita coisa, assim. É porque eu acho que são várias coisas, né? Mas é isso que você falou. Tem filmes, eu acho que estão surgindo filmes que já partem de um outro momento, né? Qual é esse outro momento? Vai ser sempre essa coisa da descoberta e da dificuldade? Então, por exemplo, tem um filme que O Amor é Estranho. Bom, o filme Love is Strange, que é um filme americano, embora o roteirista seja brasileiro. E ele conta a história de um casal gay que tá junto há 40 anos. Só que aí, então eles são idosos já, né? Eles são idosos e estão juntos há 40 anos, eles resolvem casar, eles resolvem oficializar a cerimônia. Aí, a partir do momento que eles casam, começa a dar tudo errado. Porque eu já ouvi falar, já nunca assisti, mas já ouvi falar. Um deles trabalha, ele é professor de música numa escola católica. Aí os padres ficam sabendo e demitem ele. Então aí ele perde emprego com 65 anos. Então, quer dizer, o filme vai buscar outras coisas, né? Em vez de falar dessa questão da descoberta, do sair do armário. E é sempre a juventude, né? Você falou isso, a questão da terceira idade. É sempre a descoberta, é sempre a juventude, a adolescência. Nunca tem pessoas adultas vivendo uma vida e enfrentando seus problemas, eu acho que essa coisa da adolescência vem muito, essa recorrência... Porque eu não acho que também que é ruim, assim, mas acho que tinha que... Eu assim, acho que vamos essa avançar recorrência um pouco. aparece porque muitas pessoas querem contar suas próprias histórias de quando saíram do armário. Então elas que é marcante e tal, querem fazer um filme sobre isso. E ao mesmo tempo, sempre vai ter um público pra isso, porque as gerações vão renovando. Lógico. E os dilemas são quase os mesmos, São né? quase os mesmos. Então sempre vai ter uma galera de 12, 13, 14 anos querendo ver filmes assim pra se ver ali. Né? Tipo, Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme recente. Com certeza. As pessoas ficaram, principalmente a galera mais jovem, ficou assim, apaixonada pelo filme. Sim. Eu falei, gente, mas esse filme é uma repetição de vários outros que já existiram. As pessoas, não, mas é maravilhoso. Por quê? Porque a geração desse momento se identificou com aquele filme. Assim como, sei lá, há 20 anos as pessoas estavam vendo, não sei, Garotos de Programa, algum filme desse tipo. Então as gerações vão sucedendo e continua sendo... tendo apelo, né? Tendo apelo e sendo atual, essa coisa de se descobrir, minha família vai descobrir, não vai descobrir, e agora o primeiro namorado, o primeiro beijo na escola, né? Sempre tem esse tema da escola. Agora, eu queria fazer um jabazinho, que o meu longa, Nós Somos o Amanhã, ele é um pouco mais ousado, porque a ideia é falar da infância, né? Adolescência. Então os personagens têm 12 anos, eles não são adolescentes, eles têm 12 anos, é isso mesmo. Porque a adolescência supostamente começa com 13, né? 13. Então eu falei, não, eu quero o momento anterior que também ninguém fala. Assim como quase ninguém fala da questão LGBT na terceira idade, quase não tem, né? Também não se fala na infância. Porque a infância não se pode falar disso, né? É proibido. Como se a infância você não tivesse sexualidade ou não tivesse já uma identidade de gênero sendo construída, pelo menos. Então, eu me lembro que quando eu tinha... O filme é bem autobiográfico, né? Então, eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 7. Então, assim, o filme mistura... Os personagens têm 12. Mas ali eu tô misturando coisas que eu vivi ou que pessoas que eu conheço viveram de várias épocas, de 7 a 12, assim, experiências... Eu misturei tudo e os personagens estão com 12 anos, né? Então o filme é isso, né? Eu espero que as pessoas... Outro dia alguém tava na rede social também falando, porque não tem filme sobre adolescentes gays no Brasil. Mas tem, sobre adolescentes tem. O que não tem é sobre pré-adolescentes. O próprio Eu Quero Voltar Sozinho, que foi feito outro dia, né? A pessoa que falou isso eu acho que tinha esquecido. Porque, não, tem um básico que eu já quero voltar sozinho. Mas tem outros também, né? Eu acho. Agora já tem outros. Então, no caso do meu filme, eu queria dar um passo atrás no bom sentido, né? De falar, não, e antes ainda? E quando você ainda não é um adolescente, né? Que você já tá lá. Então, né? Já existe a paixão pelo coleguinha da escola. Então, a ideia do filme é falar desse período, assim. Qual que é o Espero nome? que não me prendam, não me matem até lá. Porque eu não sei, né? Andar com guarda-costas. O filme chama Nós Somos o Amanhã, porque como ele é um musical, homenageando também os anos 80, Nós Somos o Amanhã é uma música da Xuxa, né? Então, esse é o tem grande elenco, né? Comente isso daí também. Cláudio Hanna. O elenco, na verdade, o elenco principal são atores jovens que trabalham mais com teatro e tal, mas é um elenco meio desconhecido, assim, até então. Mas a gente tem a participação especial de algumas estrelas, os astros convidados, que são a Cláudio Hanna, né, que dispensa apresentações, o Silvério Pereira, que também tá cada vez mais infiltrado no cinema, né? Ele acabou de fazer o Bacurau, né, exatamente. Que ganhou em Cannes. Tava, inclusive, maravilhoso no tapete vermelho, na coletiva. Ele tava, inclusive, montado no tapete. E o outro astro convidado é o Rico da Laçã,
que é um rapper gay, também super militante da causa. Então eles fazem participações especiais, que são alguns personagens, uns baluartes que aparecem na história, assim, mas são participações especiais, né? Então o filme, como eu já falei, né, estamos em busca aí, à espera de um milagre, pra gente conseguir finalizar o filme e lançar em 2020. Né? Vamos aguardar. Vamos torcer muito, vai dar certo. Mas então, só pra resumir o que você falou, eu acho que é isso. Eu acho que a trajetória dos personagens LGBT no cinema brasileiro, ela tá cada vez mais rica, tá expandindo. Eu acho que o desafio agora é esse, de vir a questão trans. Porque eu acho que no começo, os personagens gays ou lésbicas foram aparecendo de uma forma mais natural, de uma certa forma para o público aceitar isso. Eu acho que nesse momento os personagens gays e lésbicas já estão até que bem encaminhados, né? Estão sendo bem aceitos. Então agora o próximo passo são os personagens, os homens trans e as mulheres trans. Sim. Né? Porque esse segmento da comunidade LGBT ainda sofre muito preconceito, porque eu acho que principalmente por causa da metamorfose corporal. Sim. Porque isso ainda incomoda muitas pessoas, né? As pessoas veem essas pessoas às vezes tem como uma novela monstros, recente, né, que tratou do tema, que né? foi a força a força do querer, exato. Né? Que tinha o Silvério Pereira no elenco, né? Que ele fazia uma personagem também que era não binária, né? Que era um gay. Eu não acompanhei mais a novela. Eu acompanhava mais nas notícias do que a novela tinha em si. um personagem que era um homem trans. Mas também gerou muitas críticas porque era uma atriz fazendo, né? Então ela começava como menina e se transformava em homem. Mas enfim, eu acho que essa questão da metamorfose corporal, eu acho que é isso que incomoda os incomodados, né? Porque as pessoas não aceitam que tá transformando o seu corpo. E às vezes não é nem transformar o corpo, porque algumas pessoas trans nem chegam a fazer transformações muito radicais, né? É uma questão interna. Laerte, né? É uma questão interna. E mesmo assim as pessoas não aceitam isso, né? Parece que existe esse tabu, né? Então eu acho que hoje a gente vive essa coisa do corpo, né? A polêmica é o corpo, né? Sim. O corporal. Tanto que esse assunto tá vindo muito até nos títulos do filme, né? Corpo elétrico, meu corpo é político, né? O meu corpo, minhas regras, né? Que é um lema da internet. Então, essa coisa do corpo. E é verdade, meu corpo é seu, você que sabe. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas parece que algumas pessoas querem dar pitaco no corpo do outro, né? Exatamente. Eu acho muito maluco isso, gente. Que gente louca, né? Como pode? Cuida do seu. Provavelmente essas pessoas não estão cuidando do seu, né? Com certeza. E aí quer cuidar do alheio. Uma coisa complicada, mas enfim. Bom, a gente podia ficar aqui horas conversando, mas a gente tá planejando que essa conversa tenha desdobramentos na plataforma de cursos, né, do Cinemascope. Eu já fiz um convite pro Luffy pra ele elaborar alguns cursos nesse sentido, né, com relação a esses temas. Legal. Então, em breve, vocês vão ver coisas por lá, fiquem de olho. E vou deixar aqui na descrição um link do livro do Luffy, se vocês tiverem interesse. Altamente recomendado. Li coisas... Não li o livro ainda, mas li coisas ótimas a respeito. Ah, então que bom. Tô feliz que eu ganhei aqui o meu. Então eu vou deixar as redes do Luffy, né? O link pro livro, as redes do Luffy, e vocês podem conferir. E comentem também, né? Que filmes vocês gostam, que filmes que a gente não mencionou, né? Que vocês assistiram e chamou atenção nesse sentido, né? Dentro dessa temática que a gente discutiu aqui. A gente vai adorar ter essas indicações. Legal. Obrigada, Luffy, pela presença. Adorei. Convidado pra voltar mais vezes. Voltarei. Obrigada. Tchau, tchau.